Então, irmãos amados, nesta manhã abençoada, manhã de fé, de paz, de alegria, né? Vamos à palavra, abra a sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Estamos naquela série de meditação na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, e vamos ler novamente do verso 10 até o verso 17, 10 a 17. Abre aí a sua Bíblia, vamos ler todos juntos aí, tudo certinho? Então vamos ler com entendimento. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Já pregamos sobre isso. Verso 11. Revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Falamos sobre isso. Verso 12, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Falamos isso a semana passada. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Nós vamos falar isso hoje, o dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Agora Paulo vai descrever as partes da armadura, que é o evangelho da graça de Deus. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, antes de começarmos a falar sobre essa luta, eu tenho que entender o seguinte: depois da cruz, qualquer coisa que se refere ao diabo, eu tenho que entender Colossenses 2, 13, 14 e 15. O que diz lá? E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eu tenho que ir lá para Hebreus 2,14, que diz o quê? Os filhos, que somos nós temos participação comum de carne e sangue. Jesus participou de um corpo de carne e sangue como um de nós, para que por sua morte, olha a cruz, para que por sua morte de cruz, destruísse quem? Aquele que tinha o poder da morte, a saber quem? O diabo. Se eu for procurar esses textos no Velho Testamento, não existe. Se eu for procurar esses textos em Mateus, Marcos, Lucas e João, é antes da cruz, também não existe. Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver um monte de endemoniado, Jesus expulsando demônio, endemoniado gadareno. Mas não existe o diabo sendo despojado e destruído. Mas depois da cruz, Deus de revelação ao apóstolo Paulo do Evangelho da Graça de Deus, então Paulo teve essa compreensão, que lá em Gênesis 3,15, quando Deus diz para a serpente que da mulher viria uma semente e feriria ele na cabeça, nós temos que entender que a serpente, que é o diabo e Satanás, foi ferido aonde? Na cruz. Na cruz a cabeça dele foi ferida. E daí para frente nós entendemos que todos os demônios, diabo, já foram despojados e Cristo triunfou de todos eles aonde? Na cruz. O que é despojar? Eles foram despidos de toda autoridade, poder, força, domínio. Já foram ao nocaute. E tem que entender Hebreus 2,14, que na cruz, pela sua morte, destruísse o que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então, para nós, o diabo é assunto encerrado. Eu não estou lutando contra o diabo, uma guerra
estou em guerra, essa coisa, essa neurose que puseram na cabeça dos crentes. Não, eu já sei, pela minha fé e conhecimento do Evangelho, que ele já foi destruído e aniquilado. Está bem claro isso? Eu já sou igreja, eu estou depois da cruz. Eu tenho entendimento que nenhum homem poderia vencer o diabo, nem jejum, nem oração, nada dessas coisas que se falam vence o diabo. Nenhum ser humano nascido debaixo do pecado vence o diabo. O que venceu o diabo foi o Verbo que se fez carne, Deus que se fez homem. Como homem ele veio e na cruz ele resolveu o problema. Já foi derrotado, já está consumado. Está bem claro isso no seu entendimento? Então, com essa mentalidade da nova aliança, nós não estamos com medo do diabo, nós não somos supersticiosos, macumba não vai pegar em nós, olho gordo não vai pegar em nós. Esse monte de coisas que invadiu a igreja para enfraquecer a palavra da graça de Deus, essas coisas para nós não nos interessam, já foram removidas na nossa vida. Está bem claro isso? Nós temos a mente de Cristo, a mente de Cristo pensa como o Evangelho mostra. Nós cremos como o Evangelho mostra. Agora, nesse texto, o que Paulo fala? A nossa luta não é contra carne e sangue. O diabo está derrotado. Todos eles já foram derrotados. Mas são contra principados, potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, eu tenho que entender aonde é que esses dominadores deste mundo tenebroso, eles operam. Aí eu vou lá em Gênesis 3, como é que a mulher comeu do fruto? Ele foi lá, mentiu para a mulher, distorceu a palavra de Deus, teve espaço na mente da mulher, levou a mulher a comer do fruto e ela comeu. E o pecado entrou no mundo. Onde é que eles trabalham? Como é que a serpente enganou a mulher? Ela não enganou Adão, ela enganou a mulher. Aqui, ó, na mente. E a partir dali, daquele acontecimento, esse homem caído, deformado, doente, com essa mente caída, essa mente passou a ser possuída por esses principados e potestades. O estado mental reprovável, o estado mental do homem é um estado de escravidão. Está bem claro isso? Então, quando eu falo a nossa luta não é contra carne e sangue, contra principados e potestades, esses seres tenebrosos. Entende isso? E onde é que eles operam? Na mente. Na mente. Porque eles sabem que quando a mente de uma nação, a mente religiosa, ela é possuída, essas pessoas todas vão estar debaixo de escravidão. E vão seguir os seus pensamentos e a vontade da carne e dos pensamentos. Elas vão seguir. Entende? O grande trabalho da pregação do Evangelho qual é? Soltar a mentalidade das pessoas. Isso aí não acontece com gritaria, com óleo, imposição de mãos. Você pode fazer tudo isso, mas se a pessoa não recebeu a palavra para ter entendimento, amanhã ela está na mesma prisão e vai precisar disso de novo e nunca vai ser liberta. Se a mente não mudar, ela pode se tornar uma religiosa, mas vai estar escravizada na mente do mesmo jeito. Então, preste atenção no que eu estou falando, isso é muito sério. É muito sério. A pessoa pensa que endemoniado é aquele que vai numa igreja, fica torto, fala grosso, cai no chão babando. Entende? Esses principados e potestades, eles não se manifestam desta forma. São seres espirituais que já existiam antes que o planeta Terra existia, que conheceram Deus, conheceram o que era adoração, conheceram os lugares celestiais, e eles caíram, eles têm um conhecimento que vai muito além do homem. Entende? Então, não tem uma técnica, um pouquinho de água vai vencer, um pouquinho de óleo vai vencer essa mentalidade. Um pastor gritando, está amarrado. Isso é tudo coisa ineficaz. O que vai vencê-los é quando a mente é iluminada pela verdade daquilo que Cristo fez na cruz. Entende isso ou não? E a tua mente é solta, que nem uma rolha que você negava, abre
Abre o entendimento. Você vai conhecer a verdade vai te libertar. A verdade conhecida é que liberta o homem. Sem conhecimento pode gritar por lá, fazer campanha, voto, sacrifício, sobe monte, desce do monte, fica de joelho, fica sem comer. Pode fazer tudo isso. Vai se tornar um grande religioso, mas não vai ter entendimento daquilo que já aconteceu na cruz. Estamos indo? Eu preciso repetir tudo isso, tá bom? Então vamos lá, vamos para a palavra de novo. Vamos abrir a palavra em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. E vamos ler do verso 1 a 3. Vamos lá. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos delitos e pecados. Qual era o nosso estado? Mortos nos delitos e pecados. Estávamos mortos. Olha lá, nos quais andaste. Nós andávamos assim em outro tempo. Olha lá, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua em quem? Na igreja? Não, nos filhos da desobediência. Então o que Paulo está dizendo? Nós estávamos mortos nos delitos e pecados, e nós andávamos nisso segundo o curso do mundo. Repare bem, Paulo está falando isso depois da cruz, onde o evangelho já está em vigor. Então o mundo tem um curso. E quem é que dita o curso desse mundo? Quem é que está administrando o curso desse mundo? O príncipe da potestade do ar, o Espírito, que está atuando em quem? Nos filhos da desobediência. E como é que ele atua nos filhos da desobediência? Na mente. Você entende isso? Então, existe uma mentalidade espiritual maligna que domina a mente das pessoas, dos governadores, dos presidentes, dos partidos políticos. Vocês estão entendendo? Que só fazem coisa errada. Olha bem. Tem uma mentalidade por trás desse sistema social, desse sistema político, desse sistema religioso. Repare bem que ele é direcionado nunca para a cruz, das costas para a cruz, e é direcionado para outra direção. Sempre esconde o que foi feito na cruz através de Jesus Cristo. É simples, isso é um leitinho, arroz com feijão. Então quem é que dita o curso desse mundo? Esse mundo tem um curso, está indo para uma direção. Segundo o príncipe deste mundo, né? O curso segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então qual é o alvo deles? É a mente das pessoas. E no meio evangélico, qual é o alvo deles? Distorcer a palavra da verdade e levar a pessoa, mesmo crendo na Bíblia, crendo em coisas que não são como se fossem. Entende isso? Sim ou não? Esse é o alvo. Então vê o sistema religioso evangélico. Eu falo isso para você. É um sistema corrompido. Vê essa gente da televisão que ficou rica. Eles só falam em prosperidade, ganhar dinheiro e pegar dinheiro das pessoas. Veja os pastores mais ricos do Brasil, a grana o que eles conseguiram com os dízimos e ofertas das pessoas. Veja isso. Veja o que eles pregam. Se eles falam da obra da cruz, não falam. Eles vão falar da campanha, da cura, do voto, das portas, mas vão negar. Eu quero que você veja isso. Mesmo no meio da igreja, essa mentalidade domina na maior parte daquilo que se diz que é o povo evangélico. Eles estão com a Bíblia na mão, ao mesmo tempo uma venda tão grande, e eles não passam pela cruz e não enxergam as cartas de Paulo e aquilo que Cristo já fez por nós. Nós viemos desse meio. Você não veio desse meio? Eu também vim desse meio, nasci assim. Segundo o curso do mundo, o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua em quem? Nos filhos da desobediência. Então o curso desse mundo, não adianta você falar, cuidado com isso, com aquilo. Tem um curso desse mundo, e isso é autorizado por Deus. Você tem que entender uma coisa. O diabo, ele está na mão de Deus.
E tudo isso que está acontecendo é porque Deus permitiu, faz parte do curso para que Jesus tenha a sua segunda vinda, as coisas se manifestem. Tudo isso faz parte. Então, na realidade, o diabo é um que trabalha ao quadrado, ele é controlado por Deus e ele só faz aquilo que Deus permite. Você entende isso ou não? Então não tem como o diabo armar um plano que vai vencer Deus e vai dar um golpe em Deus. Não tem, meus irmãos. Então por isso que nós não temos medo de nada deles. Por quê? Porque nós sabemos que ele está sob o controle, ele só faz aquilo que Deus permite que ele faça. Então o curso desse mundo, o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência, onde? Na mente. A pessoa é aquilo que está na cabeça dela, a pessoa crê naquilo que foi posto na cabeça dela. Você é a soma, presta atenção, você é a soma daquilo que está na tua mente. Se a tua mente foi liberta pelo conhecimento do Evangelho, você saiu da bolha. Caso contrário, você está presa numa corrente religiosa, sendo levada no curso desse mundo. Entende? E o diabo é que tem que ter medo de você se a tua mente foi aberta. Por quê? Porque quando a tua mente é aberta, você enxerga tudo isso, ele não tem mais domínio sobre você, você saiu do engano. E você é um risco, porque você tem potencial de soltar essa palavra e outros serem despertados pelo conhecimento da palavra de Deus. Isso é tão sério, meus irmãos. Não sei se você percebe quão sério é isso que eu estou te dizendo de uma forma mais simples possível. Quando você conhece o Evangelho da Graça de Deus, você já era evangélico, você foi batizado, mergulharam você nas águas, você viveu um tempo debaixo de cativeiro lá, fazendo um montão de coisa que você julgava estar fazendo para Deus, você foi dizimista fiel, deu mais do que você podia, teve pessoas que mandaram em você, olha, faz isso, faz aquilo, te controlaram, não é verdade? Mas quando a verdade veio, fez assim, é como tirar uma roupa, você tirou aquela roupa pesada, deixou tudo de lado, você saiu da bolha. Você julgava que aquilo que você fazia, tudo era certinho para Deus. Mas quando a mente é aberta, você vê que você fazia parte de um sistema religioso de bom coração, sem saber. E você estava dentro de um sistema sendo manipulado. E não sabia. Mas Cristo te chamou, abriu o entendimento, entendeu o entendimento do Evangelho da Graça, a sua mente foi solta. Foi ou não foi? Não é? É isso que é a igreja verdadeira não é esse quadro que você vê, são esses que foram soltos, esses que a mente foram abertas, que estão enxergando, que estão vendo, que não se tornou amargo esse sistema evangélico, é amargura para o teu coração. Quando você vê a falsa pregação, você ouve aquilo aqui dentro, dá um nó, é insuportável ver o que eles estão falando, o que eles estão fazendo. Aí você olha aquela multidão, você fala assim, é insuportável ver toda aquela gente seguindo o homem, dominada, hein? Com a Bíblia na mão, com a verdade ali, mas a coisa está fechada diante deles. E quando você vai falar para alguns deles sobre a graça de Deus, você vê que a mente deles é outra. Eles olham para você e vê você um zero à esquerda, mas ele não sabe que ele é o zero à esquerda. Ele vai ver você com superioridade. Mas você teve a mente aberta. Então a igreja verdadeira são aqueles que tiveram a mente aberta, a revelação do Evangelho da Graça de Deus. Como é que você vai viver? Meio solitário. Muita gente da família que é evangélico não vai te entender. Quer um caminho de meio solitário? É entender o Evangelho da Graça de Deus. A linguagem não bate mais com o mundo religioso evangélico. Não dá mais. É um corpo estranho tudo aquilo para você. Eles vão olhar para você e achar que você é um caído. Mas é o contrário, quando você olha, eles não entenderam ainda. Eles nunca estiveram em pé, estão escravizados num sistema príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência na mente deles. Então tem tem muito apóstolo da televisão que é um puro endemoniado. Ah, pastor,
Porque ele explora as pessoas, ele engana as pessoas, ele não fala a verdade. Ele é capaz de orar, alguém ficar endemoniado lá, ele achar que é o bom, mas ele não sabe que os demônios mais inteligentes estão aqui, ó, na cabeça deles. Porque eles estão roubando o povo, explorando, enganando, se enriquecendo em nome de Jesus. Vocês estão entendendo? Comprando aviões, mansões, fazendas, né? Que aquele dinheiro que eles falam assim, não, precisa ajudar a obra de Deus, a obra de Deus. E eles são sarcásticos, sabem como explorar as pessoas. São tudo endemoniados. A mente deles está possuída. A mente deles. Por espíritos enganadores inteligentíssimos, muito além daquilo que eles podem imaginar. Entende isso, queridos? Sim ou não? Né? E vamos em frente. Caminhando, vamos lá. Segundo, eu estou recapitulando isso, até terminar a armadura eu tenho que falar isso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, volta um pouquinho, capítulo número 4. Aí você vai memorizando onde estão todos esses textos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, vamos ler do verso 1. Então Paulo fala assim, pelo que tendo este ministério, qual o ministério da nova aliança? Segundo a misericórdia que nos foi feita, não vamos desfalecer. Por que Paulo fala desfalecer? Porque existe tanta oposição ao evangelho da graça de Deus, entende? Existe tanta coisa que vem contra, então Paulo fala, não vamos desfalecer, não vamos nos entregar, desfalecer. Aí ele diz, pelo contrário, rejeitemos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. Então o que Paulo fala? Não temos que andar com astúcia, tudo que é vergonhoso vai ser rejeitado, tudo que é mentiroso, tudo que é de exploração vai ser rejeitado, né? Olha lá, pelo contrário, verso 2, rejeitemos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então Paulo está dizendo, não tem astúcia, não tem adultério na palavra de Deus, a consciência diante de Deus, temos que falar a verdade. Você está entendendo? Então o que adianta eu chegar aqui para você, ficar te enrolando, falando coisa bonita, entende? O que adianta se a verdade não for manifesta, prometer que a tua vida vai mudar, vai ser tudo maravilhoso? A verdade não está sendo manifestada, é um engano. Não pode, quem prega a palavra não pode fazer essas coisas. Não pode, porque isso não é a pregação do evangelho. E aí ele diz, olha lá, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, Paulo fala o nosso evangelho é para os que se perdem, que está encoberto, olha lá, nos quais o Deus desse século, o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então o que o Deus desse século? Esses dias um irmão falou comigo, pastor, o Deus desse século não é o diabo, é Moisés. Mas se você for ler aqui, não adulterar a palavra de Deus, manifestar a verdade, não tem nada que mostre que Paulo está dizendo que é a lei, que é Moisés. Então esse Deus desse século é o diabo. O que ele fez? Cegou o entendimento dos incrédulos. Com qual finalidade? Para que não brilhe, presta atenção, a luz do evangelho da glória de Cristo, esse Cristo que é a imagem de Deus. Então a batalha, a obra do diabo é cegar o entendimento para que a pessoa não tenha entendimento da luz do evangelho da glória de Cristo. Entende isso? Então um dos maiores campos de ação deles era a própria igreja, que vem através da Bíblia mesmo. São as falsas doutrinas, as enganações, as coisas pervertidas. Pegar a velha aliança, tentar levar a igreja para lá e deixar eles escravizados num judaísmo que já acabou na cruz.
Qualquer um vai aceitar. A Bíblia toda é palavra de Deus, né? Não leve a mão de eu repetir. Claro que é a palavra de Deus, então você vai arrancar o Velho Testamento? De forma nenhuma. Mas eu tenho que entender na Bíblia o que acabou, o que se cumpriu e o que começou. Eu tenho que entender que a velha aliança é palavra de Deus, eu não estou arrancando nem desfazendo dela, mas Cristo cumpriu tudo aquilo, aquilo se cumpriu, aquilo era judaísmo, acabou na cruz. Da cruz para frente, Jesus institui a nova aliança, começou um novo entendimento, surge a igreja e aquilo que começou, a igreja é da nova aliança, judaísmo é velha aliança, igreja nova aliança. É discernir essa coisa mais simples que existe. Entende? Então, cegou o entendimento com a própria Bíblia na mão. A própria Bíblia na mão. Para que não brilhe a luz do Evangelho, que a pessoa não entenda o Evangelho. De novo eu vou falar com você, você já passou por um período que não entendia o Evangelho. E era crente, não era? Mas um dia veio entender, quando entendeu, isso que eu estou te dizendo, esse leitinho fez assim, abriu, não abriu? Abriu o entendimento, tudo mudou. Tudo mudou. Então vou ler de novo. Mas se o nosso Evangelho, verso 3, está encoberto, ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que se lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Vou continuar a leitura. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Paulo não pregava ele, mas a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como os vossos servos por amor de Jesus. Agora, olha aqui o que aconteceu com você. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Olha lá. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Olha o verso 6. Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Ele fez a coisa brilhar dentro de você. Ele resplandeceu para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, quem é que operou em você? Ele mesmo resplandeceu no nosso coração para que nós fôssemos iluminados. Então, meus irmãos, ninguém vai entender o Evangelho se Deus não iluminar, se Deus não chamar, se Deus não mexer dentro da pessoa. A obra é de Deus, só Deus tem o poder de trazer essa luz, essa compreensão. Compete a nós pregar e falar, mas compete a Deus e só a Ele abrir o entendimento como abriu o nosso e fazer uma pessoa que estava nas trevas religiosas, evangélica, se libertar de todo o cativeiro e ter iluminação do conhecimento do Evangelho. Por isso, ninguém converte ninguém, ninguém ganha ninguém. Ninguém ganha almas, vou ganhar almas, ninguém ganha nada. A visão da velha aliança, aquele que ganha almas, sábio é, eles não entendiam nada da nova aliança. Vocês estão entendendo? Não entendia nada da nova aliança, é uma coisa que se perdeu lá, ganha alma, sábio é. Na nova aliança, quem ganha alma, quem é? É só Deus que pode ganhá-la e salvá-la. Então, Ele resplandeceu em nosso coração para a iluminação desse conhecimento. Por isso que nós temos que orar e pregar para que isso aconteça para essas pessoas que entram em contato com cada um de nós, orar sempre por eles. Para Deus, hoje que alguém entre em contato com isso e seja iluminado. Porque só Deus pode fazer alguém ter iluminação e ter entendimento e sair do sistema religioso. Sim ou não? Sim. Então vamos lá, primeira carta de Paulo a Timóteo, aquele ritual desses domingos todos, né? Você vai para frente, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, capítulo número 4. Olha lá, verso 1. O Espírito afirma expressamente,
que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé. Por quê? O que é se apostatar da fé? A pessoa teve o conhecimento da verdade, mas ela largou a verdade e ela está dando crédito à mentira, indo por outros caminhos. Então está dizendo que nos últimos tempos, são os tempos que estamos vivendo, alguns se apostatarão da fé. Por quê? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Como que eles obedeceram? Eles não conheciam a verdade. Que ensino de demônios é esse? Como é que esse ensino vem? Com a Bíblia. Com a Bíblia. Né? Pessoas com a Bíblia na mão, com conhecimento, de repente começam a ouvir ensinos de demônios e espíritos enganadores. Onde é que esses demônios e esses espíritos enganadores operam? No engano, na própria Bíblia, distorcendo a palavra de Deus. Então começaram a ouvir os ensinos de demônios e foram levados por espíritos enganadores. É isso que Paulo está dizendo aqui? Sim ou não? Vocês estão vendo que a coisa é séria, mais séria do que a gente imagina? E depois ele diz, olha lá, por quê? Por essas pessoas, pela hipocrisia de homens, verso 2, falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, estão com a mente possuída. Como é que o indivíduo vem numa televisão e chora e pede o dinheiro das pessoas, sabe que está enganando todo mundo, sabe que a finalidade daquele dinheiro não é para fazer o que ele está chorando e pedindo, é coisa escusa, é sutileza, é para comprar isso que ele quer. Como é que ele vem? Olha, sem nenhuma sensibilidade. Eu estou aqui em nome de Deus, estou falando uma mentira na frente de um canal de televisão, vai alcançar milhares de pessoas. Ele está totalmente cauterizado, não tem nenhuma sensibilidade. Ele nem sabe que vai ser punido um dia, por isso que ele está fazendo. Ele perdeu a sensibilidade de tudo. Perdeu ou não perdeu? A mente cauterizada acostumou tanto fazer aquilo que já não é mais errado, parece que é certo. É meu direito, é o meu direito. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Né? Vamos ler de novo? Por homens... Olha lá, no verso de número 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência. Depois tem um monte de outras coisas. Então a mente cauterizada, a mente perdeu a sensibilidade, a consciência dele já não é mais sensível para a verdade, ele está endurecido. E através desses homens, que esses espíritos enganadores e doutrinas de demônios, elas invadiram a igreja, e o que mais se prega são essas coisas. E qual o ponto principal que eu vou identificar? Todas essas doutrinas de demônios, ensinos de espíritos enganadores, nega a cruz, esconde a cruz, esconde o sacrifício perfeito. A cruz nunca é inserida nesses ensinos de espíritos enganadores, homens que têm a sua mente cauterizada, perderam totalmente a sensibilidade. Estamos indo? Você enxerga isso? Está enxergando isso? Não. Né? Então nós estamos inseridos nesse mundo. Essa mentalidade muitas vezes quer nos governar em muitas coisas. Então a nossa batalha de fé é diariamente, constantemente se prender na verdade. Não é isso, não é aquilo, eu não me envolvo nisso. É um policiamento constante você viver pela fé no Evangelho, porque 1001 informações diárias vêm na tua mente para tentar sabotar, levar aquilo que você tem de conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Mas eu tenho que me manter firme na verdade, combatendo o bom combate da fé. Esse é o bom combate da fé. Entende? Manter a minha mente nessa direção do Evangelho, me envolver com tudo que eu tenho que fazer na minha vida, mas a minha mente está segura. E tudo aquilo que vier para usurpar ou tomar o lugar da verdade que está na minha mente, eu vou levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Então é um exercício mental constante, sempre na verdade, sempre na verdade. E quanto mais você vai exercitando,
exercitando, você vai treinando a tua mente para rejeitar. Ela fica exercitada, na verdade, você está entendendo? Até que um dia que se torna uma coisa automática, você ir repelindo aquilo que é mentira e se apegando àquilo que é verdade. Então a nossa luta não é contra carne e sangue, principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestes. E onde é que eles operam? Na mente das pessoas. Tudo bem? Agora volta lá um pouquinho, vamos lá. Efésios, vou só voltar um pouquinho, você já está em Efésios. Capítulo 6, onde estamos. Ele fala, no verso 13, olha lá, portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O que é esse dia mau? O que é o dia mau? Então nós temos que entender uma coisa. Esse mundo é um mundo tenebroso, falamos isso a semana passada. E eu estou inserido neste mundo. Eu estou inserido na sociedade, na política brasileira, quer queira ou quer não. Eu estou inserido no comércio, eu vivo no meio de tudo isso. Vivo ou não vivo? Então é normal que, se a inflação aumenta muito no Brasil e os alimentos aumentam muito e eu estou com pouco dinheiro, mesmo sendo cristão, eu vou sentir a consequência de tudo isso. Eu vou ou não vou? Porque eu estou num mundo tenebroso. Um monte de gente tem problemas e eu também, como cristão, não estou isento dos problemas. Eu também vou ter problemas. E um monte de gente fica doente e eu estou preso num corpo que também está sujeito à doença. Não é porque eu sou crente que eu nunca vou ficar doente. Existe um falso evangelho sendo pregado, é esse. Vem aqui que você nunca vai ficar doente, se você ficar doente você vai ser curado. Você vai prosperar, tem até uma música antiga, Deus resolve os seus problemas, Deus resolve os seus problemas, na terra, no mar e no ar. Nunca houve, não há problemas para Deus. Quanto que se cantava isso na igreja? E todo mundo lá, Deus resolve, né? Dançando, mãozinha para cá. Quem disse? Onde está no evangelho que Deus vai resolver todos os nossos problemas? Onde está no evangelho que eu estou isento a ficar doente? Se eu me alimentar mal, eu vou ficar doente. Onde está no evangelho que Deus vai me livrar de tudo, eu vou ser feliz para sempre, nunca vou ter contrariedade? Onde está no evangelho que eu vou ficar rico, porque eu dei um dinheiro para a igreja, eu vou ficar rico, vou ser cabeça e não caldo? Uma promessa feita para o povo de Israel da velha aliança, não tem nada a ver com a igreja. Então existe um falso evangelho, está lá na igreja, lá na porta. Pare de sofrer, pare de... Quem disse que não haverá sofrimento? Então as pessoas ficam iludidas, eles atraem multidões. Você vai vencer, você é mais que vencedor, você vai dar a volta por cima, você vai triunfar, né? Jesus vai prover tudo, é Jeová isso, Jeová Jirê, Jeová isso, provedor. Então as pessoas vão para a igreja com uma ilusão que tudo na vida dela vai ser resolvido, que ela não vai ficar doente, vai embora a doença, sai doença, vai. Se não tomar remédio, você vai ver se ela vai embora ou não. Pode ficar ordenando as doenças. Não é uma confissão positiva. Eu lembro um tempo que você está com dor. Não confessa que você está com dor. Mas uma dor terrível. Não, eu não estou com dor. Eu não estou com dor. Não estou com dor. Né? Está tendo problema com o filho? Não fala que está tendo problema com o filho. Não, estou tendo mesmo, é real. Eu vou dizer que não é, que se eu estou vivendo isso. Uma tal de confissão positiva. Só confessa, eu sou um vencedor, eu vou vencer, eu vou conquistar, eu vou dar a volta por cima, eu posso, eu sou vitorioso. Na prática, não está vivendo nada disso. Mas fica negando as adversidades. Então, o que é o dia mau? O dia mau pode ser a morte de um parente. O dia mau pode ser uma enfermidade que você pegue. O dia mau pode ser você é o único crente na família e todo mundo é contra você, isso vai perdurar por anos. O dia mau são as lutas financeiras que nós passamos, problemas com os filhos, problemas familiares, problemas sociais, umas coisas mais intensas.
outras coisas menos intensas. Então, nós sabemos que existe o dia mau. São períodos da nossa vida que pode durar uma semana, uma hora, um mês, 2 meses, que a coisa não muda. E eu sofro com aquilo que eu estou enfrentando. É o dia mau. Bati o carro, meu seguro, eu não tinha mais seguro no carro, roubaram, levaram embora. Fiquei a pé, vou andar de bicicleta. Anda, vai fazer bem. O dia mau. O dia mau pode ser muitas situações na nossa vida que vão confrontar se eu creio ou se eu não creio, que vão me trazer dores para a carne, dores psíquicas, psicológicas, problemas que não saem da tua mente. Esse é o dia mau. Doença com um filho que não cura nunca, um filho que vai para um outro mundo, outra coisa que você não gostaria, vai sofrer anos por ele, entende? Vai sofrer, solta, vai fazer o quê? Então o dia mau são muitas situações que vão combater contra a nossa fé, vamos ter dificuldades, entende? Vamos ter enfermidades, vamos ter problema, né? Vamos ter, quem sabe você está passando um dia mal hoje, lá na internet, quem está me ouvindo, está passando um dia mal, já faz 3 meses que você está nessa luta, é um dia mal. Então nós temos que entender que Deus nos guarda de muitas coisas, mas o Evangelho mostra que nós vamos ter aflições no mundo. O Evangelho mostra que nós que cremos na verdade, o mundo é uma oposição contra você constantemente. O mundo, o tempo todo, ele quer que você negue aquilo que você acredita. Que você não confie naquilo que você acredita. Que você não dê a devida importância naquilo que você acredita. Você vai ter que combater contra tudo isso. É o dia mau. Nós estamos inseridos num mundo tenebroso. Esse negócio que nunca vamos ter problemas. É mentira. Eu já passei por tanto problema, por tanta dor, por tanta coisa na minha vida, né? Entende? Que eu achava no começo que tudo era o diabo. Não, mas não era o diabo, não. Era coisas que acontecem na vida normalmente de cada um. Não é? Problema financeiro, uma série de outras coisas. Isso é o dia mau. Agora, o que Paulo fala? Olha lá. Ele diz no verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então vamos ver um dia mau na vida do apóstolo Paulo. Vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo teve revelação do Evangelho da Graça de Deus. Ele enfrentou oposição desde aquele momento, a vida dele inteirinha. E aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, surgiram um monte de falsos apóstolos, e os coríntios estavam dando crédito para os falsos apóstolos e desprezando o apóstolo Paulo. E Paulo vai descrever as coisas que ele passou por causa do Evangelho. Mas vamos ver aqui, a partir do verso 13, 2 Coríntios 11, eu não falei o capítulo, né? 11 a partir do verso 13. O que Paulo está dizendo? Achou aí direitinho? Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros da justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Para um pouquinho. Muitos apóstolos estavam lá, invadiram a igreja dos Coríntios, que Paulo havia fundado. E estavam trazendo doutrina estranha e combatendo contra o apóstolo Paulo. Agora Paulo fala, os tais são falsos apóstolos, obreiros que trabalham na fraude, está vendo? Se transformaram em apóstolos de Cristo, não são legítimos. E não é de se admirar que o próprio Satanás se transforma num anjo de luz, né? E depois, vai um pouquinho para frente, e aí ele começa a dizer, verso 23, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais,
muito mais em prisões. Olha o dia mau do apóstolo Paulo que ele teve que enfrentar. Em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre os gentios. Olha quanto perigo, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes fome, sede, jejuns, muitas vezes em frio e nudez. E além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Aí ele faz a pergunta: quem enfraquece que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz a respeito da minha fraqueza. Então Paulo passou por tudo isso. Paulo era um homem de Deus. Por causa da pregação do Evangelho, ele teve muitos dias maus. Fustigado com vara, passou fome, passou sede, foi apedrejado, apanhou de todo lado. Era o dia mau. A vida dele toda foi um dia mau. Que ele teve que suportar toda essa oposição, toda essa dor, todo esse sofrimento. Então, nós como igreja, nós temos que ser pessoas treinadas, sábias, para viver os dias que tudo vai bem e a mesma fé ser mantida quando tudo vai mal. Não é? Um irmão ficou doente. Eu entendia que ele conhece o Evangelho da Graça de Deus. Aí ligou para mim: pastor, porque Deus permitiu que isso está acontecendo comigo? Mas eu falei: meu Deus, você não aprendeu, meu irmão querido? Nós estamos num corpo de carne sujeito a doença. Não foi Deus que permitiu, é deficiência física. E se você ficar doente, vai entregar tudo porque Deus... Não é que Deus permitiu. Você está sujeito, está no mundo de trevas, num corpo defeituoso, corpo de pecado, e está sujeito a passar por essas coisas. Agora, qual a minha reação quando eu estiver em dificuldade? Qual a minha reação quando eu não tiver mais dinheiro no bolso? Entende? Qual a minha reação se um dia eu tiver que passar por uma cirurgia e ser internado? Qual a minha reação é que vai provar se eu acredito ou se eu não acredito? Porque eu não posso ser alterado na fé por uma adversidade, um dia mau que aconteceu na minha vida. Eu estou num mundo tenebroso que causa horror. Então eu vou ter que enfrentar o dia mau. Então o crente tem que estar preparado para viver os dias que ele acha bom, e quando vierem as adversidades, permanecer mais corajoso e mais forte ainda. Tudo vai bem. E quando tudo estiver indo mal, eu estou na mesma fé, eu estou na mesma coragem, eu não abro mão do Evangelho. Uma irmã permaneceu aqui muito tempo, ouviu tudo isso. Eu tinha por mim que pelo tempo que participou dos estudos bíblicos, estava forte na fé. Porque depois que você está anos ouvindo isso, não é possível que você não está forte na fé. Ouviu tudo sobre essas coisas oradas, ungidas, essa mentirada toda. Aí um dia o marido ficou doente, eu fui visitar no hospital. Pastor, venha orar. Não precisava nem ir, ela tem fé para orar, já aprendeu. Aí quando eu chego lá, para mim a decepção, para mim cair assim, ó, uma toalhinha ungida na testinha dele. Aí eu falei, pensei comigo, o maior amor, ouvi tanto, agora que é a hora de crer, de ser valente na fé, corajoso, acho que eu vou acreditar na toalhinha. Isso é uma decepção para mim.
É um tombo na minha mente. Depois de tantos anos ouvindo, se entregou para aquilo que é falso, achando que aquilo que é falso vai resolver o problema. Nunca creu no que ouviu. Nunca creu no que ouviu. E se vier uma enfermidade, eu estou na fé. Não vou mudar minha fé. Não vou me entregar. Eu estou na fé, estou com dor, estou na fé. Vou fazer o que é preciso para me livrar disso. E nem vou falar, Deus me cura. Não vou, Deus, se ouviu minha situação, estou na tua mão. Vou viver pela fé. É o dia mau. Agora, voltar para trás, dar crédito para aquilo que ouviu, que é mentira, para ver se Deus vai dar um jeitinho. Não vai, Deus não está nisso. Então você, como crente, tem que estar preparado para viver os dias bons, maravilhosos. E se vier o dia mau, permanecer, vencer tudo. Tem que... estou feliz, olha, estou com o dinheiro no bolso, graças a Deus. Eu fiz e se um dia faltou, 10 dias você vai ficar duro. Acho que eu vou na campanha para prosperar. Fica duro, mas estou na fé, você entendeu? O crente é um valente naquilo que acredita, não é estou sentindo isso, ora por mim, socorro. Não. Revestido de toda a armadura de Deus. Vamos voltar para o texto, vamos lá. Você já está ali em Efésios aberto? Não, você estava em 2 Coríntios, no sofrimento de Paulo. Paulo teve muitos dias maus. Agora volta lá para Efésios, está aí pertinho, Gálatas e Efésios. Olha o que ele fala. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Então, o que ele está dizendo? O que é resistir? É o empregar força contra aquilo que vem contra mim. Entende? Veio um dia mau, estou passando por uma coisa muito difícil de se passar, que causa dor na minha vida. Morreu um parente que eu amava muito, estou aqui flechado. Mas resistir no dia mau não vai me tombar. Eu estou na fé. Meus sentimentos podem estar querendo me jogar para lá, jogar para cá. Não. Resistir, empregar força, com conhecimento contra tudo aquilo que quer vir me tombar e me tirar dessa verdadeira fé. Depois de ter resistido, vencido tudo, permanecer o quê? Uma pessoa inabalável, uma pessoa que não se move mais, madura na fé, consciente daquilo que crê, não é mais enganada por nada, pode estar angustiado, está na fé, pode estar tendo falta de alguma coisa, está na fé, pode ter perdido alguém da família com muita dor, estou acreditando, não vou esmorecer, sinto a dor, mas não vou esmorecer daquilo que eu acredito. Posso estar solitário, estou na fé, não vou esmorecer daquilo que eu acredito. O evangelho não vai ser tirado de dentro de mim nem da minha mente. Porque nós estamos sujeitos nessa luta toda, esse mundo todo corrompido, essa sociedade toda corrompida, essa mentalidade maligna possuindo a mente desses seres que não conhecem a verdade. Tudo é contra mim, o mundo é contra você. E quando a coisa aperta, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Tem coisas que você vai ter que suportar anos da sua vida. Tem problemas familiares que vai suportar anos da sua vida. Tem gente na sua família que você ama, que você nunca vai vê-los convertido. E eles nunca vão querer saber. E traz sofrimento, traz. Permanecer firme, depois de ter vencido tudo, permanecer uma pessoa inabalável. Agora, olha o que ele fala no mesmo verso, antes de ter vencido tudo, olha lá. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. O que é a armadura de Deus? Nós vamos ver as partes da armadura, vamos começar a semana que vem. As partes da armadura são as verdades do Evangelho da graça de Deus, cingindo-vos com a verdade. O que é se cingir? Que verdade é essa? O que é o capacete da salvação? O que é calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz? O que é o escudo da fé? O que é isso? Tudo isso nós vamos pegar detalhadamente, cada parte dessa,
para mostrar o que é o Evangelho da graça de Deus. Tudo isso é o Evangelho da graça de Deus. Então, antes de resistir no dia mau e vencer tudo, revestivos de toda a armadura de Deus. Eu tenho que estar com conhecimento do Evangelho da graça de Deus. A minha mente formada, a armadura é o conhecimento do Evangelho da graça de Deus. O poder é um conhecimento da verdade. Quando eu tiver com toda a armadura, pode vir o dia mau. Vou vencer tudo e permanecer uma pessoa inabalável. Então aconteça o que acontecer, ninguém vai roubar a sua fé. Não vai tirar você esse conhecimento. A fé não é acreditar em qualquer besteira. A fé vem pela palavra da graça de Deus. Eu vou ouvindo a palavra, esse conhecimento bate em mim, cai em mim, gera a verdadeira fé. A fé é um conhecimento da verdade. É por isso que eu vivo. Fé não é, sente isso, sente aquilo, vai para lá, pega a aguinha. Tenha fé, tenha fé, tenha fé, irmão, tenha fé, né? Tenha fé, irmão. Aí você está acreditando em quê? Naquilo que não é evangelho. Isso não é fé. Fé é o conhecimento do Evangelho da graça. Eu conheço e creio nele. Isso é fé. O resto é falsidade, não é a verdadeira fé. Então, vamos construir daqui para frente, a partir de domingo que vem, o que é a armadura de Deus. Vai ser maravilhoso. Depois de teres vencido tudo, permanecer uma pessoa inabalável. Fale assim, amém. Vamos ficar em pé e vamos fazer aquela breve oração. Feche os olhos se assim você desejar. Senhor, nós te adoramos em espírito e na verdade. E queremos pedir que o Senhor venha iluminar os olhos do nosso coração. De todos aqueles que vêm pela internet, onde chegar esse arroz com feijão pregado. Tenha os olhos do coração iluminados, Senhor. Pela palavra da verdade, abra o entendimento. Abra o entendimento de todos, Senhor. Do nosso entendimento, entendimento de todos quantos o Senhor vai levar esta pregação. E que muitas mentes sejam renovadas pelo conhecimento da verdade. Crendo que será, oramos pela fé em nome de Jesus. E a igreja diz, amém.